Pronto, então bora lá para a primeira questão. Que é de razão, certo? Então vê o que é que ele diz aqui. Ele fala o seguinte, um investidor aplicou 25 mil reais, sendo 10 mil na poupança e 15 mil em ações, certo? Então ele tinha 25 mil, dos 25 mil ele colocou 10 mil na poupança e colocou 15 mil em ações, certo? Então, dito essas informações, o que é que ele pede, né? O valor aplicado em ações e o valor total investido. Ou seja, qual é a razão entre o valor aplicado em ações e o total investido? Lembra que a razão, né, como eu falei na outra aula, é a divisão, né, a relação entre dois números. Só que você tem que estar atento à ordem, né, que vai ser pedido essa razão. Então, aqui ele pediu a razão entre valor aplicado em ações e o valor total investido. Então, você vai fazer uma divisão entre o valor aplicado em ações, que foi de 15 mil, né? Então, o valor aplicado em ações, 15 mil, eu vou escrever 15 mil assim, 15 mil, essa razão aqui, dividido por o valor total investido, e o valor total investido foi de 25 mil. Certo? A razão é de 15 mil para 25 mil, ou seja, a cada 25 mil investido, 15 mil foi em ações, certo? 15 mil sobre 25 mil, né? Se eu dividir tudo por mil, é a mesma coisa que 15 sobre 25. Certo? Aqui já está correto, aqui também está. São razões equivalentes, né? Razões iguais, representam a mesma quantidade. 15 para 25 e 15 e 25 eu ainda posso novamente simplificar, não é? Porque se você pegar aqui como uma fração, você pode, como os dois números acabam em 5, os dois números são múltiplos de 5, né? Então você pode dividir tudo por 5. E você obtém o quê? 15 dividido por 5, 3. 25 dividido por 5, 5. Então, a razão de 15 mil para 25 mil é equivalente à razão 3 quintos, certo? É como se fosse a cada 5 reais, 3 foi para ações, beleza? Aí você só tem que se ligar na ordem, não é? Que vai ser pedido e depois simplificar. A questão que está lá no teste é bem parecida com essa, eu só fiz modificar os valores. Então, você primeiro coloca na ordem correta e depois faz a simplificação. Letra B. O que é que ele diz para a letra B? Ele quer novamente a razão, só que agora ele quer a razão entre o valor aplicado em poupança e o valor total investido. Aí eu posso fazer de duas maneiras. Ó. O valor aplicado em poupança é o que sobrou do valor aplicado em ações, certo? Se em ações ele aplicou a cada 5, ele aplicou 3 em ações, quer dizer que o que sobra é 2, né? A cada 2, né? A cada 5 do total investido, 2 vai ser para poupança. Se a cada 5 aplicado, 3 era para ações, então o que falta é 2. Então, para cada 5 aplicado, 2 vai ser para poupança, certo? Então, dá 2 quintos. Se você fosse fazer do começo, né, como é que você faria? A razão entre poupança e o total. Foi aplicado em poupança 10 mil, em relação ao total, que é 25. Aí 10 mil por 25 mil, simplificando, 10 sobre 25, novamente, dividindo tudo por 5, você obtém 2 quintos, certo? Como já era esperado. Tranquilo? E, por último, né, o valor aplicado em ações e o valor aplicado em caderneta de poupança. Então, a razão, né, entre o valor de ações e o valor da caderneta de poupança. Ações é 15 mil, e poupança é 10 mil. Sempre atenta à ordem. Ações, poupança, né? Primeiro ações, depois poupança. É a ordem que ele pediu aqui. 15 mil para 10 mil é a mesma coisa que 15 está para 10, né? 15 está para 10, novamente simplificando, né? Dividindo os 2 por 5, fica 3 meios, certo? Ou seja, para cada 3 reais, para cada 3 em ações, 2 foi para poupança. E essa aqui é a minha razão, beleza? Então, letra C, letra B e letra A. Tranquilo? Aí já faz a questão lá do teste. Aí vai ter a lista também, que é sempre um teste e uma lista, uma atividade, né? Aí vai ter questões parecidas para vocês fazerem também.
Vamos para outra questão aqui. Questão 2. Copio e boto para cá. Vai lá. Questão 2 diz o seguinte, ó. Um atleta, ele faz um determinado percurso em 52 minutos, certo? Ele faz um determinado percurso em 52 minutos, ao passo que um atleta B faz o mesmo percurso em 1 hora e 8 minutos. Então, um faz em 52 minutos e o outro faz em 1 hora e 8. Qual é a razão entre os tempos gastos pelos atletas A e B? Então, qual é a razão? Ele quer uma divisãozinha, né? Entre os tempos gastos pelo atleta A e pelo atleta B. Aqui eu vou chamar, né, T de A, o tempo que o A gastou, vou chamar T de B, o tempo que o atleta B gastou. Ele quer nessa ordem, né? Qual é a razão entre os tempos gastos pelos atletas A e B? Então, é A sobre B. Se fosse entre os atletas B e A, era B sobre A. Tem que se ligar na ordem. Então, qual foi o tempo que o atleta A gastou? O atleta A gastou 52 minutos, certo? 52 minutos. E o atleta B? O atleta B gastou 1 hora e 8 minutos. Quando a gente calcula a razão, né, de duas grandezas, elas têm que estar na mesma unidade de medida, né? Então, aqui está em minutos e aqui está em hora e minutos. Não pode, né? Tem que estar ou tudo em hora ou tudo em minuto. Então, vou passar 1 hora e 8 minutos para minutos. Eu lembro que 1 hora é 60 minutos. Então, eu tenho 60 minutos mais 8 minutos. Eu tenho um total de 68 minutos. Então, quer dizer que o atleta B, ele fez o percurso em 68 minutos, certo? Então, aqui eu tenho a minha razão, né? Que o atleta A, para cada 52 minutos que o atleta fez o percurso, o atleta B fez em 68. Se eu simplificar aqui, não é 52 sobre 68, a primeira, para simplificar, eu percebo que tanto o 52 como o 68 são números pares, né? Então, todo número par é divisível por 2, então eu posso simplificar inicialmente, se eu não ver nenhum número maior, por 2. Certo? E dividir por 2 é bom porque é a metade, né? 52 dividido por 2 é a metade de 52 de 26. 68 dividido por 2 é a metade de 68, que é 34. Ó, continuou sendo par. 26 e 34 são números pares. Eu vou dividir por 2 novamente. Vou dividir por 2 novamente. Quando eu dividir por 2 novamente, ó, 26 dividido por 2 dá 13. E 34 dividido por 2 dá 17. Certo? Então, percebe que agora não consigo mais simplificar, né, porque eu obtive uma razão aqui, uma fração irredutível. Então, eu posso dizer, né, que a razão entre os tempos gastos pelos atletas A e B é de 52 para 68. Assim como, né, ou seja, a mesma coisa que dizer que a razão entre os atletas A e B é de 13 para 17. As duas estão corretas, certo? As duas estão corretas. Só que se você vai fazer uma prova, né, normalmente, principalmente essas provas de concurso e tal, dificilmente a resposta vai aparecer esse 52 aqui sobre o 68, né? Ele vai aparecer na forma mais simplificada possível, né? Provavelmente ia aparecer essa daqui, certo? 13 sobre 17, tá bom? Que são razões equivalentes, né? Dizer que 52 está para 68 é a mesma coisa que dizer que 13 está para 17. Se você dividir mesmo na calculadora, 52 por 68, vai encontrar o mesmo resultado quando dividir 13 por 17. Vamos para mais uma, né? E hoje é só questões. Agora eu vou fazer a questão 3. A questão 3 parece ser de regrinha de 3, né? Que usa razão também. Então, bora lá. Vamos para a questão 3, que diz o seguinte, ó. Certa máquina, certo? Uma máquina, ela produz 80 peças, certo? Durante 50 minutos. Certo? Ou seja, a máquina, durante 50 minutos de trabalho, ela produz 80 peças. Aí a pergunta é, né? Quantas peças essa máquina produz em 1 hora e 30 minutos? Certo? Se ela produz em 50 minutos 80 peças, quantas peças ela produz em 1 hora e 30 minutos? Tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer aqui? Eu posso calcular duas razões primeiro, né? Eu vou fazer uma razão do tempo, né? E uma razão das peças. Eu posso fazer assim, ó. Razão, botar aqui, eu vou fazer assim, peças
em relação ao tempo, né? Certo? Peças em relação ao tempo. Então, eu sei que 80 peças são feitas em 50 minutos. Aí eu quero saber quantas peças vão ser feitas em 1 hora e 30 minutos. Novamente, né? Se aqui está em minutos, aqui eu tenho que deixar em minutos também, né? Então, se 1 hora é 60 minutos, 60 mais 30 dá 90. Beleza? Então, aqui eu tenho, ó, que 80 está para 50, né? Assim como o X está para 90. Tranquilo? Aí eu tenho aqui uma igualdade entre razões, certo? Uma igualdade entre razões. Se eu tenho uma igualdade entre razões, eu posso aplicar a propriedade fundamental, né, das proporções, já que uma igualdade entre razões é uma proporção, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que a gente viu na outra aula também. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, pegando isso daqui, né, essa igualdade aqui, essa segunda, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho que 50 vezes x, 50 vezes x, né? 50 vezes x é igual a 90 vezes 80. Certo? Então, eu tenho aqui 50 vezes x é igual a 90 vezes 80. Aí você esquece os zeros inicialmente e você faz a tabuada do 9 ou a tabuada do 8, né? 9 vezes 8. 9 vezes 8 dá 72. 72 com os dois zeros que a gente não considerou fica 7.200. Então, agora o 50 que estava multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade e dividindo, né? Você dividir tudo por 50. Dá 7.200 dividido por 50. Divido tudo por 10, ou seja, corto um zero e um zero, e a divisão fica 720 dividido por 5. Quando você fizer 720 dividido por 5, quando a gente fizer essa divisão, certo? A gente vai obter como resposta Professor, 144. Oi? essa daí tem no teste, dá 144, né? Acabei de achar aqui, 144. Deu certinho, tá vendo? Então você acertou, não foi? Eu fiz no caderno. Beleza, 140. Mas tu fez desse mesmo jeito? Foi. Ou fez de jeito diferente? Porque dá pra fazer de jeito diferente, né? Só pra saber como é que você pensou. Beleza. Ótimo. Ó, outro jeito de tu fazer, né? Aqui entendeu, né? Beleza, 144. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou fazer de outro jeito agora. E aí serve também para você fazer outras questões. Pensando do jeito que eu vou fazer agora. Ó, você sabe que, ó, em 50 minutos, certo? Em 50 minutos, você faz 80 peças, certo? Em 50 minutos você faz 80 peças. Aí eu quero saber, ó, em 10 minutos, eu faço quantas peças? Ó, se em 50 minutos eu faço 80 peças, em 10 minutos eu vou fazer em quantas? Aí só eu perceber, ó, 50 em relação a 10, eu fiz o quê? Eu dividi por 5. Né? 10 minutos é 50 dividido por 5. Então, se eu dividir por 5 o tempo, eu tenho que dividir por 5 o número de peças. Quando eu dividir 80 por 5, eu vou obter 16. Então, quer dizer que se em 50 minutos eu faço 80 peças, em 10 minutos eu faço 16. E por que eu pensei assim? Porque, vê, a gente viu que 1 hora e 30 minutos é 90 minutos, né? Então, eu não quero saber 10, eu quero saber 90 minutos. Mas aí agora eu percebo, se 10 minutos eu faço 16, 90 minutos é 9 vezes 10 minutos, né? Então é o que eu faço em 10 minutos 9 vezes. Do 10 por 90 eu multipliquei por 9, então daqui, ó, do 16 eu vou multiplicar por 9, porque 90 minutos vão ser 9 intervalos de 10. Em cada intervalo de 10 eu fiz 16. Então, 16 vezes 9, quando você fizer, vai dar 144. Certo? Beleza? Beleza. Tranquilo, né? Vamos para mais. Pronto, agora é com calcular porcentagem. Calcular porcentagem aqui, acho que talvez você até deva saber. Mas vamos tentar fazer de jeito mais simplistas possível, né? Então vamos lá. Aqui agora, ó. Calcula as porcentagens indicadas, né?
1% de 300, 10% de 450 e assim sucessivamente. A gente só precisa saber algumas, né? Acho que eu vou dizer aqui, a gente já consegue calcular quase todas. Lembrar que 50%, né? 50% é a metade, certo? 50% é a metade. Se 50% é a metade, 25% é a metade de 50%, né? Então, 25% é a metade da metade. 50% é a metade e 25% é a metade da metade. Que mais outro aqui que a gente vai usar muito? Ponto 10%. 10%, né, é dividir por 10. Calcular 10%. 10 partes de 100. 10%. 10%. 10 por 100 é a mesma coisa que 1 por 10. Né? Simplificando aqui, um zero com zero. 10% é a mesma coisa que 1 por 10. Ou seja, se eu quero calcular 10% de qualquer coisa, basta eu dividir essa coisa por 10. Eu calculei 10%. E 1%? 1%, 1 por 100. Calcular 1% de qualquer coisa é dividir essa coisa por 100. Beleza? Então, eu sabendo calcular 1%, sabendo calcular 10%, sabendo calcular 25%, 50%, eu consigo calcular muitos, né? Então, 1% de 300. 1% é dividir por 100. Então, calcular 1% é dividir por 100. Então, 300 dividido por 100 dá 3. Bem rápido, né? 1% de 300. 300 dividido por 100. 10% de 450. E calcular 10% é dividir por 10. 450 dividir por 10. Então, de novo, calcular 1% é dividir por 100. 45. Calcular 10% é dividir por 10. Dá quanto? 45. Isso, cortei um zero. Dividir 450 por 10 é a mesma coisa que dividir 45 por 1, 45. Beleza? Vê essa aqui, 25%. De novo, 25% é a metade de 50%. E 50% é a metade. Então, 25% é a metade da metade. Então, se fosse 50%, quanto é 50% de 1.200? É a metade 600. de 1.200. Certo? 600. Mas 25% é a metade da metade. Dá quanto? 300? Exatamente. Certo? 25% é a metade da metade. Então, a metade é 600, a metade da metade é 300. Tranquilo, né? 25% é 300. Outra maneira de calcular 25% é você dividir o valor por 4. 1.200 dividido por 4 dá 300. E por quê? Porque 25% não é 25 por 100? Só que 25 por 100, quando você simplificar, vai dar um quarto. Ou seja, calcular 25% é a mesma coisa que dividir por 4. Só que é bem mais fácil calcular 25% pensando 25% como a metade da metade. Né? Tranquilo? 5% de 2.000. Quanto é 5% de 2.000? Eu posso fazer de uma maneira seguinte. Eu primeiro não vou calcular 5%. Eu vou calcular 10%. Porque eu sei que 10% é dividir por 10. Certo? 10% é dividir por 10. Então, 10% de 2.000 é 2.000 dividido por 10. 2.000 dividido por 10 dá quanto? Dá? Quanto que falou? 100. 200. 200. Só que 200 é 10%. E eu quero... Então é 100. 5%. Então é 100. Que 5% não é metade de 10%? Se 10% é 200, 5% é 100. Beleza, né? 75% de 4.000. 75% de 4.000. 75% é 25%. Concorda? Mais 25%. Ou assim, melhor assim. 75% é 25% mais 50%. Concorda? Uhum. Então, vê. Quanto é 50% de 4.000? 50% é a metade. 2.000. Quanto vai ser 25%? A metade da metade. Vai dar 1.000, não é isso? 1.000. É. Né? A metade de, 50% é 2.000, 25% é a metade, é 1.000. Então, 25% mais 50%, 3.000. Dá 75%. 75% é 3.000. Beleza? 40% de 2.400. 40%. E de novo, eu vou calcular 10%. Por que eu vou calcular 10%? Porque 40% vai ser 4 vezes mais.
10% de 2.400. É 2.400 dividido por 10. Quanto é 2.400 dividido por 10? Corta um zero. 240 dividido por 1. 10% de 2.400 é 240. Só que ó, 10% é 240 e eu quero 40%. Ou seja, 10% mais 10% mais 10% mais 10%. Ou seja, 240 mais 240 mais 240 mais 240. Certo? 10%, 10%, 10%, 10%. Ou 240 vezes 4, né? Mesma coisa. Quando você fizer essa soma aqui, dá 800, dá 960. Beleza? É só para ganhar a ideia, né? Ao show 10%, você achar 10%, você sabe 20, 30, 40, 50, porque é só fazer 10 em 10. Aí você também sabe 15, 25, 35, porque sempre vai ser 10 mais 5, né? Então, você sabendo 10, sabe 5, aí sai somando e consegue fazer. De novo, outro, né? Com esses múltiplos de 10 e de 5. Ó, 20% de 3 mil. De novo, não vou calcular 20% de 3 mil, eu vou calcular primeiro 10%. Calcular 10% é pegar 3 mil e dividir por 10. 3 mil dividido por 10 dá 300. 10% é 300, 20% é o dobro. 600. 600, beleza? Agora aqui, ó, 12% de 800. 12%. Como é que eu vou fazer 12%? Eu vou pegar esse 12% e vou fazer assim. Ó. 12% vai ser 10%, não é isso? Mais 1% mais 1%. Não pode fazer Concorda? 12%, não? Pode falar. Não pode fazer os dois de uma vez, não? Pode fazer o 10 quê? mais os dois? Pode. Pode. Pode também. Pode também. Certo? Fazer assim, vou fazer assim, mas pode também, viu? 10%, ó, para passar aí rápido, 10% é dividir por 100, não é? Dá 400. Então, não. 800 dividido por 100. 8. Opa, desculpa. 10% é dividir por 10, né? Então, 800 dividido por 10 dá quanto? 80. Dá 80, certo? Então, 10% é 80. E 1%? 1% é dividir, agora sim, 1% é dividir por 100. Quanto é 800 dividido por 100? É 8. Certo? Então, se 10% é 80, 1% é 8. Então, agora, ó, 10% mais 1% mais 1%, 12%. Então, ficou 80 mais 8 mais 8, que dá 96. Certo? E agora, ó, 15%. 15% eu vou fazer assim, ó. 15% eu vou fazer 15% como sendo 10% mais 5%. Certo? 10% mais 5%. 10% de 250 é 250 dividido por 10. 250 dividido por 10 dá 25. Se 10% é 25, 5% é a metade. A metade de 25 é 12,50. Então, 15% é 25 mais 12,50. Quando você somar, dá 37,50. 37,50. Tudo bem. Beleza? Então, tranquilo, né? Calcular a porcentagem assim. Aí a gente vai pegar esses cálculos de porcentagem para resolver os problemas de fato, né? Para tentar sair esses problemas mais rápido. Então, bora lá. Aqui, questão 5 primeiro. Você vai ver que é bem tranquilo. Sabendo calcular as porcentagens, esses problemas saem bem fácil. Questão 5, bora lá. Num grupo de 500 pessoas, certo? Um grupo de 500 pessoas. Tem 500 pessoas nesse grupo. Desse grupo de 500 pessoas, ele diz aqui, 80% são do sexo masculino. E 80% são do sexo masculino. Se 80% são homens, o restante, né, 20% É mulher. mulheres, né, são mulheres. Beleza? Aí, desse grupo, 20% dos homens são casados e 30% das mulheres são casadas. Então, ele quer saber quantas pessoas casadas tem aí. Ó. Então, como que a gente pode pensar?
primeiro a gente tem que saber quantos homens tem e quantas mulheres tem, para depois calcular a porcentagem de casado de cada um. Então ele diz aqui, ó, que 80% das pessoas são homens. Então, 80% de 500, né, são homens. 80% de 500 são homens. H. Quanto é que dá 80% de 500? Vamos 400. calcular. 400, muito bem. Muito bem, 80% de 500, 400, né? Outra maneira, eu vou fazer aqui para ficar gravado, né? 80%. Outra maneira de fazer, estou fazendo passagem de várias maneiras, porque você escolhe a que você quer. 80% de 500 é você fazer 80 por 100 vezes 500. Aí aqui você cancelou, corta um 0 com 0, 2 com 2 embaixo. Aí sobrou 80 vezes 5. 80 vezes 5, 400. Dividido por 1, 400. Então, muito bem, 400. 400 são homens. Aí eu não preciso nem calcular a porcentagem de mulheres, né? Porque vai ser o que sobra, né? Se 400 são homens, sobrou 100. São 100 mulheres. Certo? Ou 20% de 500, que quando a gente calculasse, daria 100 também. Pronto. Agora ele diz, ó, dos homens, ó, 20% dos homens são casados. Então, quantos homens são casados? 20% dos homens. Então, 20% de 400. Certo? 20% dos homens são casados, então 20% de 400. Ó, 10% de 400 é quanto? Se, né, 10% de 400 é 40, né? 10% é dividir por 10. Então, 10% é 40. Se 10% é 40, 20% é o dobro. 20% é 80. Ou seja, dos homens, 80 são casados. E das mulheres? As mulheres é mais fácil. Eu quero 30% das mulheres são casadas. 30% das mulheres. São quantas mulheres? São 100 mulheres. Né? Então, 30% de 100. 30% de 100 é 30. Certo? 30 partes de 100, 30. Então, eu tenho, no total, eu tenho 80 homens casados e tenho 30 mulheres casadas. Então, o total de pessoas casadas é 80 mais 110. 30, que dá 110. Beleza? Vamos para mais. Fazer agora a questão 6. Na questão 6, a gente tem o quê? Vamos lá. Questão 6 fala, ó, Pedro mora em uma casa alugada, certo? Ele mora em uma casa alugada e paga pelo aluguel da casa o valor de R$700. Ele paga R$700 de aluguel. Só que ele soube que no próximo ano o valor do aluguel será reajustado. Aluguel carinho. Muito... Oi? Aluguel carinho. Rapaz, aqui não é tão... Aqui é o preço normal. Eu tenho baseado onde eu moro aqui, sabe? Em Recife não é... É o preço normal? Tipo, é porque depende da casa, né? Mas uma casa, sei lá, 2 quartos, banheiro, depende da localização. É porque também depende da localização, né? De como tá a casa, se é na cerâmica, é tudo isso, né? Mas meu pai tava pagando... meu pai tava pagando 1.000. Então, tu tá reclamando de 700? Mas não era de uma casa, né? Era do prédio que a gente trabalhava. Sim, era no prédio, né? Mas é porque também depende da localização, né? Era aí em Macau, era? Guamaré. Guamaré, próximo, né? Quanto mais afastado da capital, né? O aluguel vai caindo. Mas vai lá para Natal para tu ver se 700 não é barato. Você pega ali Natal mesmo nos bairros nobres, é de 1.000 para cima. Apartamento mesmo, 1.500, 2.000. Então vai lá. Aí era 700 e foi reajustado, né? Ou seja, vai aumentar 12%. Aí qual é o novo valor do aluguel? Então vai ser R$700 que ele pagava, mais um aumento, né, de 12%. Então eu tenho que calcular esse aumento de 12% e somar aos 700 que ele pagava. Então vamos lá calcular primeiro 12%, né? 12% de 700. Aí vamos fazer outro jeito, né? Eu fiz no outro anterior. 12% é 12 por 100. 12%, 12 por 100. 12 por 100, esse D você troca por 1 vezes, né? Então 12% vezes 700. Quando você fizer essa conta aqui, ó, por que eu faço desse jeito? Principalmente quando acaba com 2 zeros, porque eu pego esses 2 zeros daqui, corto com os 2 zeros daqui, fica 12 vezes 7, 12 vezes 7 dá 70, 84.
e dividido por 1 vai alterar o resultado. Então, 12% de 700 é 84. Ou seja, o aluguel vai ser aumentado em R$ 84. Se vai ser aumentado em R$ 84, o valor novo vai ser 700 mais 84, vai dar 784. Sei. Que daria, então, aqui, ó, letra C. Certo? Outra maneira de calcular 12% é daquele jeito, né? Calcula primeiro 10%. 10% de 700 é 70. Calcula agora 1%. 1% de 700 é 700 dividido por 100. 1% é 7. Se 1% é 7, 2% é o dobro, né? É 14. Mas eu quero 12%, né? 12% é 10 mais 2. Então é 70 mais 14. 84. Dá do mesmo jeito, tá bom? Vamos aqui para mais uma, acho que é a última de hoje. Com essas daqui já dá para fazer os exercícios do teste e da atividade que eu vou colocar. Deixa eu ver. Pronto, tá aqui. Eu vou copiar para lá. Isso é o que foi o que a gente acabou de fazer, né? Só que sem probleminha. Só tem 3 condições aqui. Eu vou até fazer aqui separar para não misturar. Tentar fazer na ordem aqui. Então, ó, primeiro caso, né? Eu quero calcular. Ó, eu tenho um valor inicial de 1.500, certo? Tem um valor inicial de 1.500. Esse valor vai ter um aumento de 5%. Qual vai ser o valor final? Certo? Então, tenho que calcular 5% de 1.500. E o valor final vai ser esse valor que eu achei, somado aos 1.500. Então, como é que eu calculo 5% de 1.500? Vamos fazer mais fácil? Vamos calcular 10%. Quanto é 10% de 1.500? 10% é dividir por 10. Então, é 1.500 dividido por 10. 1.500 dividido por 10 dá 150. Se 10% é 150, 5% é a metade. A metade de 150 75. dá 75. Muito bem, 75. Então, quer dizer que vai aumentar, né? Se era 1.500, vai aumentar 75. Então, o valor final vai ser 1.500 mais 75. 1.575. Beleza? Valor final. Valor final, 1.575. A segunda. A segunda fala, né, que o valor inicial é de 3.000 e esse valor vai ter um desconto de 18%, certo? Vai ter um desconto de 18%. Aí vou calcular de outro jeito agora. Eu estou calculando passagem de várias maneiras para você ver que você escolhe aqui achar mais pertinente para o problema, né? Para esse problema agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular 18% de 3.000, né? Para saber de quanto foi o desconto. 18% de 3.000. Então, 18%, 18 por 100. 18 por 100 de 3.000. De novo, escolher aqui, porque eu posso aqui, ó, cortar um zero, 2 zeros. Com 2 zeros, ficou para fazer 18 vezes 30. Certo? 18 vezes 30. 18 vezes 30 vai dar quanto? Quando eu fizer 18 vezes 30. Quando eu faço 18 vezes 3, dá 54. Então, 18 vezes 30 é 540. Certo? Então, 18% de 3.000 é 540. Então, se o produto custava, né, 3.000, ele tem um desconto de 18%, ele tem um desconto de 540. Então, o valor final dele, né, vai ser o valor inicial menos o desconto. Então, 3.000 menos 540. Quando a gente fizer 3.000 menos 540, a gente obtém quanto? Se fosse 500, dava 2.500. Então, vou tirar mais 40. 2.460. Muito bem, Letícia. 2.460. Certo? Por último, agora, ó, eu tenho um valor de R$800. E aí, esse valor vai ter 2 aumentos. Um aumento de 10% e depois outro aumento de 5%. Certo? Aí, ó, o que a gente tem que ver? E quando aumenta 10% e um aumento de... Não. Certo? Não. Beleza? Por quê? A gente vai ver. Vamos supor que fosse um aumento de 15%. Né? Um aumento de 15%. Se o aumento fosse dado junto, assim, tipo, um reajuste só de 15%, mas não vai ser o caso, né? Tipo, primeiro aumenta 10%, aí vamos supor um problema, né?
Uma loja, ele botou um produto e aumentou 10%. Aí no outro mês, aumentou 5%. Mas não vai aumentar esse 5% em relação aos 800 iniciais, já em relação aos 800 com um aumento de 10%, certo? Então, são dois aumentos sucessivos. Então, isso aqui, ó, nesse caso, quando deu um aumento de 10% e depois de um aumento de 5%, isso vai ser diferente de aumentar 15% de uma vez. Vamos ver o que é. Ó. Primeiro eu vou calcular, então, sendo 15%, certo? Como se fosse um aumento de 15%. Certo. Quanto é que eu calculo 15% de 800? Eu posso fazer assim, ó, 15% de novo. 15% é 10% mais 5%. 10% de 800 é 800 dividido por 10, é 80. Se 10% é 80, 5% é a metade, é 40. Então, um aumento de 15% em relação a 800 seria um aumento de 120, certo? Um aumento de 15% seria um aumento de 120. Só que ele não quer que dê um aumento de 15%, ele quer que dê um de 10 e depois um de 5. Então, primeiro eu tenho que calcular 10% de 800, que a gente já calculou, 10% de 800, a gente viu que dava 80, certo? Vai dar 80. Então, o valor inicial era 800, mais um aumento de 10%, que foi 80. Então, o valor agora é 880. Aí, agora, esse valor de 880 vai ter um aumento de 5%, certo? Primeiro aumentou 10%, então virou 880. Aí, agora, esses 880 vai ter um aumento de 5%. Aí, quanto é 5% de 880? 5% de 880. Vou fazer aqui do lado 10%. 10% de 880 é 88, né? Dividido por 10. Se 10% é 88, 5% é a metade. 5% é 44. Então, 5% de 880 é 44. Aí, qual vai ser o valor final? 880 mais o aumento de 5%, que é 44. 880 mais 44 dá 924. Então, o valor final é 924. Percebe que se fosse um aumento de 15% direto, seria 800 mais 120, daria 920. Então, vê, aumentar 15% diretamente, né? 15% daria 920. Aumentar 10 e depois aumentar 5, vê que foi diferente, deu 924. Certo? Isso aqui é como funciona, por exemplo, o rendimento, né? Quando você faz uma aplicação, por exemplo, em poupança, né? Você coloca R$1.000 na sua conta. Aí vai dizer lá, vai render 1% por mês. Aí vai render 1%. Então, R$1.000 vai virar 1.010. Quando for no outro mês, vai render 1% de novo. Só que vai ser 1% não em cima de 1.000, em cima agora do novo valor, que é 1.010. Certo? Você não tem mais 1.000, você tem agora 1.010. Então é mais 1% de 1.010 e assim vai. O valor sempre vai aumentando. Era diferente de eu dar um aumento só, é diferente de eu dar um aumento parcelado. Certo? Então, de novo aqui, né? Dar um aumento de 15% é diferente de dar um aumento de 10% e depois dar um aumento de 5%. Tá bom? Deixa eu ver se tem outra lá. Não tem não. Só separei essas por hoje. Beleza? Aí eu vou liberar, tá bom? O teste para você fazer novamente. Tá certo, Letícia? E vou botar uma atividade lá, umas 5 questões, que é para entregar. Tranquilo?